Bom dia, pessoal! Hoje nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre como elaborar um relatório de auditoria de TI para uma empresa. O relatório de auditoria de TI é um documento que resume todas as verificações feitas durante uma auditoria nos sistemas, processos e controles de tecnologia da informação. Ela mostra se a empresa está em conformidade com as políticas internas e com leis, como por exemplo a LGPD e normas como a ISO 27001. Em resumo, ela serve para avaliar controles e conformidades do sistema de TI e é o principal resultado do trabalho de um auditor. A primeira parte, então, ali, gente, seria a execução. Então, esse relatório de auditoria, ele é a informação documentada que vai trazer tudo o que aconteceu dentro daquela auditoria. Então, qual é o seu objetivo, qual é o escopo da auditoria, os critérios utilizados, a equipe auditora, o plano, quais foram as consequências, que foram evidenciadas e qual a conclusão desse processo no relatório. A gente também consegue incluir aí um anexo que seja relevante no processo de auditoria, ok? E se a gente der uma olhada para a estrutura que eu estou apresentando, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, seria o item 1 e o item 5, que são questões que a gente consegue ver que são preparadas, inclusive, antes do nosso relatório, Então, são questões que aparecem ali no meu planejamento, na minha preparação da auditoria e que eu posso já deixar meio que pré-pronto para o relatório. Então, quando eu faço aquelas primeiras reuniões, eu faço já o preparamento, o objetivo da auditoria naquela empresa, eu já posso estar ali, preparando, entre aspas, o meu relatório. E claro, se você tiver alguma questão, que precisa ser revisado, qualquer revisão do plano de auditoria, ou revisar, por exemplo, a equipe auditora, eu posso ir fazendo essas revisões ao longo do processo, e eu também coloco para ficar, depois de fato, o que aconteceu dentro da minha auditoria. Então, antes da gente entrar de fato nos tópicos, eu queria trazer para vocês aqui alguns tipos de relatório, E eu queria trazer os dois tipos mais usuais hoje em dia, principalmente quando a gente fala sobre auditorias internas. Então, o primeiro seria o geral, o consolidado, como a gente chama, que é um relatório onde vai ter todas as minhas constatações, e todos os meus processos, tudo em um único documento. Então, é uma única informação documentada. O segundo é o que a gente chama de parcial ou por processo. Porque acontece, quando a gente utiliza de relatórios parciais para conseguir gerar o meu relatório geral ou no meu relatório consolidado. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa muito grande, que tem a equipe, tem diversos diretores diferentes para cada processo da empresa. Aí eu posso fazer com que a nossa equipe se divida, e faça um relatório de auditoria específico para aquele processo, daquele diretor. Isso vai me facilitar na hora que eu for consolidar tudo dentro do meu relatório consolidado. A vantagem desse relatório parcial é que eu consigo já ir tratando, questões que podem aparecer de forma específica dentro daquele processo. Então, tanto de não conformidade, quanto de oportunidade para melhoria. Eu posso ir gerando relatórios parciais, evidenciando que eles são parciais. E a partir do momento em que eu conseguir reunir já uma gama, eu consigo gerar o meu relatório consolidado, onde eu também, vou tratar questões mais sistêmicas que vão ser tratadas posteriormente. Então, agora a gente vai começar de fato, o preenchimento daqueles tópicos mais importantes que eu tinha comentado com vocês. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, quando a gente está fazendo um relatório consolidado, é fazer uma organização dessas contestações, porque assim a gente consegue agrupar as contestações por requisito. Então, por exemplo, a gente consegue entender se tem contestações semelhantes, em processos diferentes, que podem ser agrupadas, Então, a gente faz esse agrupamento por requisito, para entender se existe alguma questão sistêmica. Então, a partir disso, eu verifico, qual foi a classificação inicial desse processo. E aí eu posso falar, por exemplo, esse ponto foi considerado uma não conformidade, esse outro ponto é uma oportunidade para melhoria, Essas classificações a gente faz com base também no que a gente pode chamar de achados, que são as não conformidades ou falhas identificadas, que elas devem ser descritas, de uma forma clara e técnica. E a partir desses achados, a gente vai fazendo as classificações até que a gente consiga chegar na classificação final. Então, o ponto é que quando a gente volta o nosso olhar para esses achados e faz a classificação inicial, a gente decide qual vai ser a nossa classificação final. Então, antes da gente seguir para um exemplo de uma classificação que eu queria mostrar para vocês, eu queria só dar uma ênfase especial para os achados.
Tá, então os achados são literalmente todos os pontos ali que foram identificados durante a auditoria. Os achados, eles são, gente, como o coração do relatório, e cada um deve ter uma descrição, um impacto, uma recomendação. Então, só um exemplo muito curto, né, mas só para a gente entender a ideia básica, seria, por exemplo, foi identificado que o firewall não possui regras atualizadas de bloqueio, o que aumenta o risco de ataques externos. Recomenda-se visitar as políticas de segurança mensalmente. Então, nesse caso aqui, o auditor, ele verificou que, de acordo com a política que tem que ser seguida, o firewall não está sendo atualizado da forma que ele deveria. Então, ele deixa essa recomendação da empresa ali, né, do setor, revisitar a política de segurança mensalmente para que não ocorra mais do firewall ficar desatualizado e gerar ali bloqueios para a empresa e gerar ali uma parada, por exemplo, da produção. E também nunca esquecer das evidências desses achados, porque sem as evidências, o relatório ele não tem a credibilidade que ele precisa ter, né? Ele acaba perdendo força, porque tudo precisa estar documentado para sustentar as conclusões, já que elas comprovam que tudo realmente foi analisado. Para que fique um pouquinho mais dinâmico, para vocês entenderem essa parte da classificação, e depois eu vou mostrar como a gente descreve eles dentro do relatório, eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa em que a gente fez uma levantação dessa classificação, e depois eu vou entrar como que a gente colocar isso no relatório. Então, por exemplo, ocorreu uma auditoria em uma empresa de desenvolvimento de software e solução em nuvem. Ela tinha como objetivo verificar se os colaboradores compreendem e aplicam a política de segurança da informação. E foi avaliada ali a unidade de desenvolvimento que reunia os 3 setores, de fabricação, logística e comercial. E com base nas respostas foram levantados os seguintes resultados, que no setor de fabricação, 2 de 3 não souberam responder, né? No setor comercial, 3 de 5 também não conseguiram explicar corretamente. E no de logística, 1 de 4 não soube responder. Então, por exemplo, na fabricação e no comercial, né, a gente poderia colocar ali como uma não conformidade. E na logística, que apenas 1 de 4 não soube responder, a gente podia colocar como um ponto de melhoria. Seguindo agora com a parte da organização dessas contestações, né, desses achados no relatório, uma vez que eu tenho todas as classificações, né, bem estabelecidas e redigidas, eu preciso colocar de uma forma que fique fácil ali o entendimento. Então, normalmente a gente organiza essas contestações no relatório, ali antes, né, de colocar as instruções, a gente colocaria ali num quadro geral ou um quadro por processos, vai depender ali do tamanho da sua organização e da complexidade. Então, o número ali de não conformidades que foi identificado, o número de oportunidades para melhoria. E se você tiver ali outros tipos de contestação, você coloca também dentro da sua tabela. Isso lembrando ali no quadro geral das contestações. No quadro por processo, você sempre vai ter uma coluna para aquelas questões sistêmicas, ou seja, que são ali de toda a organização, não de um processo específico, e aquelas questões mais relacionadas, né, a cada processo. E aqui fica o exemplo, né, de um quadro que você pode adicionar ali, incluir no seu relatório de auditoria. Com isso, outras informações que são muito importantes e que a gente não pode deixar fora ali do relatório, seria ali da gente colocar, né, os pontos fortes e as boas práticas. Então, é muito recomendado, tá, que a boa prática, ela seja uma constatação ali da auditoria também, que inclusive ela pode ali constar, tá, inclusive naquele quadro que eu mostrei no resumo ali das constatações. É legal você incluir ali quais foram os pontos fortes da sua auditoria, o que foi visto de positivo dentro do processo, para que você tenha sempre a mentalidade de busca de conformidades. Agora, para fazer aqui a conclusão do nosso relatório, a gente precisa lembrar que ela precisa estar relacionada, né, com o objetivo da auditoria. Então, se o objetivo era verificar, por exemplo, o conhecimento, né, e a aplicação da política de segurança da informação, como no exemplo, a gente precisa concluir se esse conhecimento ele realmente foi e está sendo mantido e obedece ou não os critérios de auditoria pré-determinados. Então, o ponto-chave da conclusão que a gente precisa deixar muito claro ali no relatório é o parecer dos auditores diante de tudo o que foi visto e constatado. Então, por exemplo, eu sou auditora, então eu digo que a unidade ali de desenvolvimento, né, seguindo o exemplo de novo dos setores ali de fabricação, logística e comercial, sim, obedece ali as minhas normas e tem um entendimento sobre a ISO 27001 e que esse entendimento ele foi implementado e ele está sendo mantido ali de forma eficaz.